Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência fazendo a prova de certificação da Elastic, que tem como foco o tema observabilidade. Existem atualmente, acho que, três certificações com temas distintos. Uma é focada em Elastic, a outra é a de Analytics e tem a de Observability. Quando eu fiz essa prova, existiam pouquíssimas pessoas no mundo que tinham essa certificação, então foi um pouco difícil de achar conteúdo detalhando como era o processo, qual tinha sido a experiência daquelas pessoas fazendo o exame. E às vezes, quando a gente está se preparando para uma certificação, a gente precisa de não só de entender o conteúdo técnico, mas também entender como tudo funciona, como acontece no dia da prova, qual é a estrutura, qual foi a vivência de outras pessoas. Então, meu objetivo aqui é justamente dar um pouco de clareza para esse processo, que eu achei muito interessante. Para mim, essa prova foi uma das mais legais que eu já fiz de certificação, por ser prática, né? Até já dando um spoiler aí do formato da prova, ela é uma prova prática. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência, um pouquinho da estrutura da prova. E se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesitem em me procurar e me perguntar, fiquem super à vontade, tá bom? Até já começo me apresentando. Eu sou a Beatriz, eu trabalho na área de tecnologia há mais ou menos uns 7 anos. Esse ano vai fazer 8 agora. E eu trabalho especificamente hoje em infraestrutura de TI com foco em computação em nuvem, na Telefônica aqui no Brasil, que é conhecida como Vivo, né? A marca conhecida no Brasil é a Vivo. Além dessa minha experiência no mercado de trabalho, eu tenho também algumas formações acadêmicas. Eu sou formada em sistemas de informação, tenho pós-graduação em gerenciamento de projetos e também tenho um MBA em arquitetura de soluções. Já faz mais ou menos uns 5 anos que eu estou envolvida em comunidades, então eu faço aí diversas iniciativas, eu faço artigos, tutoriais, algumas palestras em meetups, em conferências, justamente com o objetivo de compartilhar um pouquinho do que eu aprendo no meu dia a dia, não só relacionado ao Elastic, mas também sobre outros diversos temas, principalmente temas que estão dentro da área de infraestrutura de TI. A gente sabe que a área de infra ela é muito vasta, então é muito interessante compartilhar um pouquinho do que a gente sabe dentro desse mundo tão grande que é a área de infra. E também falo um pouco sobre diversidade e inclusão, até porque eu faço parte de uma comunidade chamada Sysadminas, que é uma comunidade que tem como objetivo engajar as mulheres na área de infraestrutura, tá? Então, ao longo desses anos, eu venho contribuindo dessas formas com a comunidade. Nos 2 últimos anos, eu fui Elastic Gold Contributor aqui no Brasil e também faço parte do Elastic Women Brasil, que é o user group voltado para mulheres que gostam e que querem aprender sobre Elastic. Ano passado a gente já fez algumas iniciativas e esse ano a gente tem plano de fazer muito mais coisas, justamente para tentar compartilhar conteúdo sobre Elastic e também sobre carreira, para engajar cada vez mais mulheres também na comunidade de Elastic, que eu considero uma comunidade super acolhedora. Tem bastante pessoas brasileiras que gostam de ajudar, que gostam de contribuir. A gente gosta bastante dessa interação e criando o grupo de mulheres, a gente faz com que elas se aproximem cada vez mais desse ambiente que a gente já considera ser interessante, um ambiente que tem bastante aprendizado e que é acolhedor, tá? Se você quiser me conhecer melhor, quiser conhecer meu trabalho, quiser conversar, tirar alguma dúvida sobre o tema que a gente vai falar aqui hoje, ou sobre infraestrutura, sobre computação em nuvem, enfim, pode me procurar. As minhas redes sociais são as que estão aqui na tela. O meu username no Twitter é o DB Oliveira. O meu LinkedIn é só procurar por Beatriz Oliveira, que você vai encontrar. E eu também tenho um site que une todos os meus contatos, enfim. É só procurar por esses endereços que estão aqui na tela que vocês vão conseguir me encontrar, tá? Bom, antes de começar a falar do tema especificamente da nossa conversa, que é o escopo da prova, eu trouxe um pouco do objetivo da observabilidade. Por quê?
é muito interessante que a gente entenda o que é a observabilidade e como ela trabalha, né, o que é a base da observabilidade, porque entendendo isso, a gente entende com muito mais facilidade todos os tópicos da prova e também como todas as ferramentas da Elastic conseguem nos auxiliar nessa busca pela observabilidade, né? Para mim, que sempre trabalhei com infraestrutura, ter visão de tudo que eu tenho no meu ambiente sempre foi uma prioridade. Eu sempre tive que buscar formas de ter visão de como todas as minhas camadas estão funcionando ali na minha arquitetura. Então, sempre tive que entender como a minha rede está funcionando, como o meu load balance está funcionando, como o meu sistema operacional está funcionando, os meus containers, enfim, ter a visão disso para mim sempre foi prioridade. E a observabilidade ela está muito ligada a isso, porque é através dela que a gente garante que nós, né, que somos às vezes os admins, desenvolvedores, enfim, pessoas que operam, administram, desenvolvem sistemas, possam identificar problemas de uma maneira fácil, de uma maneira ágil, para determinar a causa raiz de um problema de uma maneira eficaz. Porque pensa, é muito melhor no momento que eu tenho um problema, que eu tenha a visibilidade de como o meu ambiente está funcionando e de qual é o gargalo que está acontecendo, ou de qual problema que está acontecendo, de uma maneira estruturada. É muito melhor que eu tenha isso através de uma view, de um dashboard, de uma console que eu possa filtrar um log, do que eu ter que entrar, às vezes, de máquina em máquina para buscar. Pensa, às vezes você tem uma aplicação que tem mais de 100 VMs aí, que, enfim, sustentam essa aplicação, que hospedam essa aplicação. Até você entrar de máquina em máquina para você achar o problema, ou então containers, né? Quando a gente fala de microserviços, é a mesma coisa, se torna até muito mais complexo, o negócio fica muito mais distribuído. Então, ter visão de cada camada, de como cada camada opera, é muito importante. A observabilidade é um conceito do mercado, da indústria, que nos ajuda justamente nesse sentido, né? E dentro da observabilidade, né, para a gente construir, na verdade, a observabilidade nos nossos ambientes, a gente geralmente usa 3 pilares, que são os logs, os tracing e as métricas. Então, entendendo esse conceito e entendendo esses principais, os pilares, fica muito mais fácil de você começar a entender os conceitos da prova, tá? Os tópicos da prova, todos estão muito ligados a teve a oportunidade de trabalhar com Elastic, com foco em observabilidade, você deve ter mais ou menos uma noção de que você vai construindo isso bloquinho por bloquinho. Então, se você precisa ter a visão de, sei lá, métricas de sistema operacional, métricas básicas, né, CPU, memória disso, você sabe que você vai usar geralmente o MaskBit para isso. Então, coloquei aqui essa caixinha. Eu quero coletar logs do meu, sei lá, Windows Server. Para coletar logs, eu uso o Firebase, desculpa. Uso o Firebase. Então, coloquei mais uma caixinha. Então, no dia a dia, a construção da observabilidade, ela é bem ponto a ponto, assim, você vai colocando uma caixinha em cada lugar e aos poucos você vai construindo isso. Não é algo que já vem pronto, até porque é complexo desenvolver algo que venha pronto e que se encaixe em cada ambiente, porque cada ambiente tem a sua peculiaridade, né? Então, a prova foca justamente nisso, em como você pode usar todas as ferramentas ali do Elasticsearch para construir a observabilidade dentro de um ambiente. Na prova você tem cases que você precisa resolver e que são muito parecidos com os da vida real. Né? Na vida real, geralmente você tem a necessidade de saber quanto de recursos suas máquinas estão consumindo, quanto de recursos seus bancos de dados estão consumindo. Então, você tem a necessidade de coletar logs, tracing das coisas.
Então, eu achei isso, dentro da prova de Elastic, eu achei isso muito interessante, porque ela é muito aproximada da vida real, tá? E aqui nesse slide eu coloquei todos os tópicos, tá, que caem na prova. Inclusive eu até deixei a referência deles, eu peguei do próprio site da Elastic. Clicando aqui, a gente consegue ver todos os tópicos que caem na prova, que tá carregando um pouquinho, mas ó, todos os tópicos que eu vou passar ali estão aqui no site, tá tudo bem detalhadinho, mas eu quis trazer no slide porque eu quis fazer a relação do tópico com o tipo de serviço que você vai utilizar para tratar aquela questão, tá? Então, assim, quando na prova você vê alguma coisa relacionada ao uptime, você tem que fazer um case relacionado ao uptime. Tem que saber que você vai utilizar, geralmente para isso, o Rushbit. Assim como na vida real. Na vida real, a mesma coisa. Você precisa coletar o uptime de alguma coisa, seja via CMP, HTTP, TCP, você vai usar o uptime. Quando você vê algum case relacionado a logs, mesma coisa. Quem geralmente coleta logs, né, o agente que a gente geralmente utiliza para coleta de logs dentro do Elasticsearch é o Firebit. Então, esse é mais um site interessante. E assim vai seguindo, construção e coleta de métricas. Esse eu acho que é até um dos mais fáceis de correlacionar, porque o nome do agente já tem, já faz para a gente essa relação, né? Quando você fala de métricas, está falando de MetricBit. E aí pode cair coleta de métricas dos mais tópicos variados. Então, vai ter coleta de métricas, sei lá, de sistema operacional, de banco de dados, enfim, muito parecido com o que a gente faz geralmente no dia a dia, no trabalho. A PM geralmente está relacionado ao tracing. Então, se tiver alguma questão, alguma coisa relacionada ao tracing de transação específico, saiba que você tem que olhar no APM. Eu sei que não é todo mundo que às vezes tem a oportunidade de usar o APM, mas é uma coisa até que eu acho interessante de falar. Usa o momento que você está estudando para a prova para exercitar esses conteúdos, porque tem conteúdo que tem na prova, que caiu na prova, e que eu só fui ter contato durante o processo de estudo. Né? Eu não tinha tido contato anteriormente, então foi interessante usar o momento da prova para aprender. Tá? O APM, eu sei que ele é usado em ambientes muito específicos, em aplicações específicas, tem que ter compatibilidade com os agentes também, de acordo com as linguagens, tem todo um contexto, mas cai na prova e você tem que saber tanto configurar o APM Server, saber em que porta você sobe ele, e também tem que saber fazer ali filtros nas visualizações das transações através do Kibana, tá? É um tópico bem interessante e o APM no dia a dia é uma ferramenta que ajuda a gente, assim, bastante a ter uma visão de fim a fim mesmo, de como as transações da nossa arquitetura, da nossa aplicação estão funcionando, tá? Então, esse tópico é bem bacana, não só para a prova, mas também para a vida real. Se você puder levar ele para sua empresa, se vocês ainda não tiverem, não só a nossa empresa, mas também se você tem algum projeto pessoal, de faculdade, super recomendo. O APM da Elastic é open source, é aberto, você não precisa gastar, às vezes, com agentes, que nem com outros que você tem na indústria, que geralmente você paga por agente, consumo, enfim, não. Esse da Elastic, ele é aberto e vale bastante a pena usar para aprender na prova e também no dia a dia. Tem também um tópico sobre o processo de estruturar e processar dados. A gente geralmente vê bastante cases, quando a gente fala disso, voltados para o log test. Mas na prova, a gente geralmente usa o ingest node para fazer essa estruturação, processamento de dados, tá? É bem tranquilo todo o tratamento, o pipeline que a gente geralmente constrói, a gente pode fazer pelo próprio Kibana na época que eu estudei para a prova, uns 6 meses atrás, mais ou menos, já dava para fazer tudo isso pelo Kibana, então foi de uma maneira bem intuitiva e bem legal. E cai de uma maneira bem bacana de fazer. E por último, mas não menos importante, tem o tópico ali de trabalhando com dados de observabilidade.
E nesse tópico em específico, tinham dois assuntos que eu nunca tinha visto. Eu sempre trabalhei em lugares que a gente usava licença Basic. Então, eu não tinha, por exemplo, acesso ao machine learning ou a criação de métricas. Desculpa, de alertas. E na prova cai isso. Então, na prova eu tive um ambiente estruturado, com licenciamento direitinho, bonitinho, e eu pude usar essas features pela primeira vez e pude usar também no momento da prova. E foi muito legal aprender sobre isso. Então, a criação de alertas é uma feature que eu achei sensacional. A utilização do machine learning também. Então, vale muito a pena estudar esses tópicos com bastante atenção, porque eles caem na prova. Além disso, você tem que saber também organizar o ciclo de vida dos índices. Não, isso é uma coisa que no dia a dia, quando você administra um cluster de Elastic, você vai aprendendo na prática. Mas é muito interessante saber que o log, aquela informação, ela não precisa existir para sempre, ela não precisa existir, né, por tempo indeterminado, e através das políticas de ciclo de vida dos índices que a gente determina quanto tempo aquele índice vai ficar ali armazenado, em quanto tempo ele vai ficar no estado hot, quanto tempo ele vai ficar no estado warm, cold, enfim. Tudo isso cai na prova e vale a pena dar estudado nesse contexto no geral. Eu achei muito alinhado com o dia a dia de uma pessoa que usa observabilidade no trabalho. Eu trabalho mais ou menos uns 3 anos com o Elastic e eu achei muito bacana por ser uma prova prática. Eu acho que não tem jeito melhor de você comprovar um conhecimento se não for através da prática. Então, isso eu acho que é um ponto muito positivo. Eu não coloquei aqui no slide, mas durante a prova você consegue consultar a documentação. Acho que não pode acessar a internet especificamente para ir lá, sei lá, no Stack Overflow, por exemplo, mas você pode consultar a documentação. Na época que eu fiz por dia, eu confesso que eu consultei pouquíssimo, assim, mas é um recurso interessante, até porque é uma prova prática. E no dia a dia, na prática, a gente consulta a documentação para fazer várias coisas. Então, isso eu achei bem legal. A prova dura 3 horas. Durante a prova, você pode fazer uma pausa para ir no banheiro, tomar uma água. Eu não fiz. Eu usei cada minuto que eu tive ali para fazer a prova, eu respondi todas as questões. A prova foi em inglês, ainda é em inglês, eu li no site, inclusive hoje. Ela só está disponível em inglês, não tem em português. Mas a estrutura, como tudo está descrito, está bem detalhado, e não é aquele inglês muito cansativo, muito maçante, as questões são bem objetivas, então você não gasta muito tempo interpretando aquilo, você consegue ler facilmente 1, 2 vezes, interpretar o problema e resolver. Isso eu achei bem legal. O valor dela atualmente é $400, você geralmente paga para fazer e depois agenda ela pelo próprio site da Treeability, que é a empresa que cria lá, gerencia o ambiente, gerencia também a aplicação das provas, tá? A ferramenta deles. Eu não lembro se tinha alguma coisa para instalar na máquina, mas eu acho que foi toda via browser, algo assim. Enfim, mas foi muito tranquilo. O processo de check-in com a atendente na época foi em português, não, foi em inglês, mas foi bem rápido. Ela pede para ver um documento de identificação, pede para ver o ambiente ao seu redor, porque não pode ter nada, você não pode ter material de consulta, nem nada. Eu podia ter um copo com água e só na minha mesa, e um copo com água transparente, não podia ser um copo colorido, tampado, tá? Mas, no geral, é essa estrutura, é esse formato. O exame é prático, prova prática. Eu não lembro exatamente quantas questões, eu acho que varia de prova para prova. Eu acho que eu até vi um vídeo do Rich Raposa, ele fala que tem uma média, geralmente acho que são de 9 a 11 questões, eu não lembro bem esse número, eu acho que na minha prova foram 10. 10 questões que caíram, e cada questão era um case, tá? E geralmente tinha questão que eu tinha 2 tarefas para fazer dentro de uma questão, tá? Então pode ter esse cenário também. E para finalizar, eu quero dar dicas para vocês. Eu sei que às vezes o investimento, por exemplo, para você fazer uma certificação é alto, principalmente quando a gente tem que pagar em dólar. Para a gente que ganha em real, isso acaba se tornando às vezes um fator que desanima, mas existem vários incentivos da Elastic para fazer com que a comunidade tenha acesso a vouchers para se certificar. Então, já participei de meetups
onde eu vi a Priscila ajudando até a trazer vouchers para sortear para as pessoas que estavam no Meetup. Quem participa do programa de contribuição, eu acho que quem fica, eu não lembro as regras desse ano, mas até ano passado, acho que quem ficava na categoria ouro e prata ganhava vouchers para fazer a prova. Quem ficava na categoria ouro ganhava também curso. Eu fiz a minha certificação com esses benefícios, eu não paguei. Eu ganhei o voucher, porque eu participo do programa, e eu aproveitei a oportunidade e fiz tanto o curso oficial quanto a prova. Então, recomendo que vocês se engajem, se envolvam com a comunidade, porque tem esses benefícios, além da troca, né, do network que você pode fazer, você pode conversar com outras pessoas que já fizeram a prova. A gente não pode passar nenhum tipo de questão especificamente que cai, mas a gente pode te guiar por onde estudar. Eu estudei usando o curso oficial da Elastic para a prova, focado na prova, e também a documentação, né? Então, foram esses 2 meios que eu utilizei, mas sempre tem coisas que as pessoas vão te falando, que vão te dando insights, que te ajudam muito. Na minha preparação, por exemplo, eu conversei com o Octavio, que ele, na época, trabalhava no Elastic, acho que ainda deve estar lá, e uma coisa que eu perguntei, tipo, o que eu posso esperar da prova? Enfim, o que você me dá de dicas? E ele falou, a prova tem consulta na documentação, mas muitos dos passos que você vai fazer estão dentro do Kibana, tem quando você vai instalar, sei lá, o Magic Beat para coletar o log do Nginx, por exemplo. Lá já tem meio que todos os comandinhos. Então, às vezes, você não precisa nem gastar o tempo indo na documentação. No próprio Kibana você já tem isso. E foi isso que me fez até gastar menos tempo. Eu não tinha documentação. Dentro do próprio Kibana já tinha todo o passo a passo. Isso me ajudou muito. Então, esses insights que as pessoas que já fizeram a prova te passam são muito valiosos. Então, eu recomendo muito que você se conecte com pessoas que já fizeram a prova. Tem um diretório que mostra exatamente quantas pessoas fizeram a prova, qual prova fizeram. Aqui tem o nome de todo mundo, qual prova que foi feita, tem a data de expiração, enfim. Vê se tem alguma pessoa que você conhece aqui, que fez a prova que você quer fazer, se conecte e tire dúvidas. Não peça respostas, mas peça dicas de como estudar, do que esperar da prova, que ajuda muito, tá? Era isso que eu tinha para compartilhar. Eu agradeço a atenção e espero que tenha sido muito útil esse conteúdo. Se você estiver se preparando para essa prova, vai tranquilo, tranquila. Eu tenho certeza que você vai conseguir obter êxito. Ela é muito alinhada com o que a gente faz no dia a dia quando a gente trabalha com observabilidade. Então, eu realmente desejo que você tenha sucesso. Se você passar na prova, se você fizer a prova, compartilhe. Eu acho que é interessante compartilhar o seu processo, compartilhar a sua jornada também, para que outras pessoas possam te usar como referência, como exemplo nesse processo de estudo também, tá bom? Era isso, obrigada.